Olá, pessoal, boa tarde. Aula de língua portuguesa para os 7º anos. Hoje nossa aula vai ser bem tranquila, bem rapidinha também. Nós encerramos hoje a revisão da apostila do 2º volume. Então, propede que vocês abram lá na página 26 e nós faremos a página 26 e a página 27, beleza? Nessas duas páginas, nós encontramos perguntas relacionadas a tudo que nós vimos na apostila até então. E, por isso, essas duas páginas são tão importantes, porque aí, se eu tenho alguma dúvida, aqui eu vou me dar conta. E o que eu preciso fazer? Voltar ao texto da apostila, a explicação da apostila, aos quadradinhos assim, laranjas com informações extras. E aí eu vou revisando. Aí eu vou vendo aquilo que eu ainda não entendi, vou perguntando para a prova, anotando no caderno, certo? Então vamos lá. Número 1. De acordo com o que você estudou no capítulo, explique o que são textos normativos. Então aqui, com as suas palavras, você vai me dizer o que é um texto normativo, quais são as características, por que o texto normativo é necessário, por que ele existe, o que ele, diz para a sociedade. Isso tudo vocês vão colocar aqui. 2. Quais partes do texto compõem a estrutura de uma lei? Então aqui, galerinha, na 2, vocês vão voltar lá na página, deixa eu achar aqui, na página aqui, página 7. E ali na página 7 vocês vão ver todos os pedacinhos que uma lei tem. Olha, capítulo, normas gerais, certo? Aí vocês vão colocar lá, tem capítulo, tem título. Isso aqui, o que é? É um inciso. Então, tem inciso na lei também. Aí vocês vão vendo todas as partes que compõem a lei, beleza? E anota ali. Já tá até separadinho, ó. A, B, C, D e E. Então, tudo isso eu vou colocar aqui. Maravilha? 3. A linguagem dos textos normativos é clara, prolixa, subjetiva, objetiva ou incompreensível. Aqui vocês vão anotar mais de uma, certo? Como é que é a linguagem do texto? E tarefa essa: procurar no dicionário o que quer dizer a palavrinha prolixa. Procura, anota ali, faz uma flecha, depois me manda foto. E vocês vão me dizer quais as características do texto, da linguagem do texto normativo. Como é que ela tem que ser? Na aula passada a gente produziu ali algumas regrinhas para nossa sala. E como é que a gente fez isso? A gente fez um texto extenso, a gente fez um texto mais objetivo. Como é que foi? Aí eu vou marcar aqui. Maravilha? 4. Escreva a palavra de que deriva cada grupo dos substantivos. Então, substantivo primitivo e derivado, que nós vamos fazer isso. Aqui eu preciso colocar, olha só, a pergunta. Escreva a palavra que deriva cada grupo de substantivos. Então, a palavra que deriva é a primitiva. Aqui eu tenho vários substantivos derivados, ó, laranjal, laranjeira, laranjada. Qual que é o primeiro lá? O pioneiro, o primitivo desses derivados. Tá fácil demais, né? Depois a B, pedregulho, pedreira, pedrada. C, marítimo, maremoto, marujo. D, ventania, ventilação, ventoinha. Qual é a palavra? E é livraria, livreiro e livralhada. Muito fácil essa. 5, meus amores. Indique substantivos que podem ser formados a partir das seguintes palavras. Aqui a gente tem que fazer o contrário. Eu tenho o substantivo primitivo e aí eu vou dar substantivos derivados para ele. Flor. O que deriva de flor? De vidro, de cabelo, de telefone, de casa. Preencho aqui com substantivos derivados. 6.
Leia um trecho de uma notícia e classifique as palavras destacadas. Um pai de família que vivia com uma doença rara havia 40 anos sem perceber, foi finalmente diagnosticado depois que uma médica o viu amarrar seus sapatos. O açougueiro Ian Redfern, 45 anos, descobriu que sofria de síndrome de Ehlers-Danlos, EDS, na sigla em inglês, quando levou sua filha Eve, de 6 anos, também portadora da doença, ao Hospital Infantil Sheffield, no Reino Unido. Então, o homem descobre doença rara. O homem tem doença rara descoberta ao amarrar os sapatos. Aqui a fonte, o site Terra Notícias. O acesso, 21 de agosto de 2019, todas aquelas informações importantes, né, que constam abaixo dos textos que a apostila nos traz. Virando a página ali na 7, preencha as lacunas a seguir com informações sobre o artigo e numeral. Então tá. E o. Essas são as palavrinhas destacadas. Ela pode ser um artigo ou ela pode ser um numeral. Qual é a diferença de artigo para numeral? Para numeral. Olha só. Os artigos quais são? O, a, os, as. Esses são artigos definidos. E o e uma, uns e umas são artigos indefinidos. Mas qual que é a diferença de um para o outro, lembram? Se eu digo o seguinte, o meu gato subiu no telhado e caçou uma lagartixa. O meu gato. Aí tá, e ponto. Meu gato subiu no telhado, caçou uma lagartixa, ponto. O gato comeu a lagartixa toda. E aí, isso acontece de verdade. Aqui em casa é rotina. Então, olha só. Quando eu digo o gato, vocês sabem que gato é. Vocês sabem que eu tô falando do meu, né? Agora, se eu digo um gato subiu na casa vizinha. Um gato subiu na casa vizinha. Vocês sabem que gato é? Tá especificado? Não, né? Se eu digo um aluno tirou nota 10, aí é a quantidade, aí já é diferente. Aí já não é mais artigo. Então, tem artigo definido e artigo indefinido. Indefinido é quando eu não sei qual é aquela coisa, não sei especificamente qual gato era, certo? E o definido é quando eu sei. Mas eu também posso usar um e uma como numeral, indicando quantidade. Ó, um aluno tirou 10. Foi um único aluno que tirou 10, é um número. 2 alunos tiraram 10. Ah, são 2. Então, o ele pode ser artigo ou pode ser numeral. E aí, vocês vão ler aqui, a Pro não vai ler junto, senão eu vou dar a resposta. Vocês vão ler e colocar ali o que é artigo, o que é numeral, depois um exemplo. Beleza? 8. Nas frases a seguir, indique se o termo em destaque é um artigo indefinido ou um numeral. Aí, de acordo com isso que a Pro falou agora, vocês vão conseguir fazer. 1 entre 10 alunos da turma obteve nota 10 na última prova. É artigo ou numeral? Adquirimos um carro antigo durante o leilão. E aí? Li somente um livro nas férias. Li somente um livro, está indicando quantidade ou está indicando algo que está indeterminado? Vocês vejam só que depende do contexto, tem que ficar ligado, né? Tem que ver qual é o contexto. Onde é que esse um aparece? Certo? Qual é a frase? Dependendo da frase, ele pode ser artigo, pode ser numeral. Eu tenho que conseguir interpretar aquela frase. Aí eu vou saber se está indicando quantidade ou não. D. Gastou uma passagem de ônibus para chegar até aqui. E letra E. Era um dia qualquer, quando Gregório notou algo muito estranho. 9. Analise as palavras em destaque nas frases a seguir e relacione-as às suas classificações. Artigo indefinido, numeral. Vocês vão colocar 1
no que for artigo indefinido e 2 no que for numeral. Um aluno poderia ter se manifestado acerca do assunto apresentado em sala de aula. Durante a apresentação em sala de aula, houve um aluno se manifestando acerca do assunto. E aí? Agora perceba aqui o efeito de sentido de cada uma delas. Essas frases não estão dizendo a mesma coisa. Elas têm funções sintáticas diferentes. Eu faço uma interpretação diferente de cada uma delas. Por quê? Porque numa delas eu tenho um artigo e na outra eu tenho numeral. Agora diga lá para Pro qual é artigo e qual é numeral. Tranquilo, meus amores? Então é isso. Essa semana é super fácil a nossa tarefa. E qualquer dúvida vocês chamem a Pro, perguntem, questionem. Assim que fizerem, mandem a foto. Combinado? Um beijo e até a próxima!